Então, boa tarde, aqui é o professor Cláudio. Hoje nós vamos falar sobre as curvas de titulação na aula de número 32. Então, primeiro vamos falar da titulação entre um ácido forte e uma base forte. Nesse caso, vamos tomar como exemplo, a tabela que está mostrada a seguir. Então, a tabela a seguir mostra a variação de pH observada na solução formada, por 25 ml de ácido clorídrico, HCl mel aquoso, cuja concentração é 0,10 mol por litro, em função do volume adicionado de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é 0,10 mol por litro. Os dados experimentais estão mostrados na tabela abaixo, Então nós temos aqui, à medida que eu vou adicionando, no caso, o NaOH à solução de HCl, o que acontece com o pH do meio? Ele vai alterando, ele vai sofrendo variação, Então ele vai sofrendo variação, tá? Nós vemos que o pH ele vai sofrendo variação, então ele vai aumentando, Então, e de acordo com os dados da tabela, o que nós podemos observar de acordo com os dados da tabela, Que o ponto de equivalência da titulação ocorre quando são adicionados 25 ml, de NaOH e o pH no caso é 7, pH neutro, Então o ponto de neutralização acontece nesse ponto aqui. O que é o ponto de neutralização? Quando o número de íons H+, é igual ao número, no caso, de íons OH-. Então acontece a chamada neutralização do processo, Então quando eu tenho, no caso, um ácido forte e uma base forte, então o ponto de neutralização ocorre em pH neutro, ou pH 7, Como a titulação envolve um ácido forte e uma base forte, o ponto de equivalência ocorre, em pH igual a 7, como nós podemos observar no gráfico, Pois o sal formado pela reação entre um ácido forte e uma base forte não sofre hidrólise, que nesse caso é o NaCl. Então o NaCl é um sal que não sofre hidrólise. Então por isso que nesse caso o pH, ou seja, o ponto de equivalência ocorre num pH neutro, tá? Então note que antes e depois, antes do ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência, há uma brusca variação de pH, que vai de 2, a variação ele vai de 2,69 até 11,29, essa variação grande de pH, Porque a solução formada não apresenta o que a gente chama de efeito tampão, tá? Nesse caso, a curva de titulação apresenta o aspecto conforme podemos observar abaixo, Agora, quando nós temos, no caso, uma titulação entre um ácido fraco e uma base forte. Então, um ácido é fraco e a base é forte. Então, vamos tomar como exemplo aqui, a titulação. Então, nós temos aqui, no caso, uma solução formada por 25 ml de ácido hipocloroso, que no caso é um ácido fraco, cuja concentração é de 0,10 mol por litro. Ele é titulado, Ele é titulado com uma solução de hidróxido de sódio, que é uma base forte, cuja concentração é 0,10 mol por litro. Nesse caso, nós temos a titulação de um ácido fraco por uma base forte, Na tabela aqui nós temos a variação do pH, em função da concentração de quem? Em função da concentração da base ao sal fraco, nesse caso. E nós podemos observar aqui o que ocorre, professor. O pH, o ponto de neutralização, pessoal, o ponto de neutralização, ou ponto de equivalência, vamos dizer assim, o ponto de equivalência, Então, o ponto de equivalência, ele acontece aqui, no pH, em torno de 8,78, a um volume de 25 ml de NaOH. O ponto de equivalência da titulação ocorre quando são adicionados o quê? 25 ml de NaOH. Só que nesse caso, o ponto de equivalência ocorre num pH superior a 7. Por que acontece isso? Porque o sal obtido pela reação entre o ácido fraco e a base fraca, ele sofre hidrólise, que é no caso o NaClO. Esse sal aqui, ele sofre hidrólise e vai produzir uma solução básica. Por quê, professor? O que acontece aqui, quando esse sal ele se forma devido à reação do ácido fraco com a base forte, esse sal ele vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água, vai formar o sal que lhe deu origem, que é o sal que no caso é o hipocloroso, o ácido
vai formar o ácido que ele deu origem, que é o ácido hipocloroso, mais o que? E vai formar, no caso, né, a base, né? Então vai formar aqui o Na+ e o H-. Então nesse caso o meio vai ficar o que? Básico, né? Então a variação de pH não observada não é tão brusca, porque a solução formada inicialmente, que é no caso o ácido fraco, né? E sal solúvel, né? Ou seja, lá, a formação devido a quê? Porque a solução formada inicialmente, que é o ácido fraco, e o sal solúvel, apresentam o que a gente chama de efeito tampão, tá? Ou seja, eles apresentam o que a gente chama de efeito tampão, tá? Então eles apresentam, no caso aqui, a formação de íons em comum, né? Ânions em comum. Então nesse caso aqui, a variação, né? Ou seja, não é tão brusca, como podemos observar aqui, ó. Tá a variação antes e depois do ponto de equivalência, você vê que ela não é tão brusca, tá? A adição de pequenas quantidades de NaOH modifica pouco o pH, porque os ânions hidróxido, no caso o OH-, vão sendo consumidos por quem? Pelos cátions e hidrônios, que está no meio da reação, liberados no processo de ionização do ácido fraco, né? Somente quando todo o ácido fraco é ionizado e o efeito tampão se cessa, ocorre o que a gente chama de variação significativa do pH da solução. Lá. Então, somente quando o ácido fraco é ionizado e o efeito tampão cessa, que ocorre uma variação significativa no pH da solução, que é o que a gente chama de ponto de equivalência, né? Então, no caso aqui, o ponto de equivalência, né, se dá no caso acima de 7, né, no pH alcalino, né? Então, aqui no outro caso, titulação entre uma base fraca e um ácido forte. Agora, ao contrário. Então, eu estou titulando uma base fraca por um ácido forte. Então, o ácido que eu estou usando no caso é o ácido clorídrico. A base que está sendo titulada nesse caso é o hidróxido de amônio, seria no caso 25 ml de hidróxido de amônio, né? Que é o NH4OH. Cuja concentração é 0,10 mol por litro. Está sendo titulado, né, com uma solução de ácido clorídrico, que é um ácido forte, de concentração 0,10 mol por litro, né? Então nós podemos observar que o ponto de equivalência para esse caso se dá num pH de 5,28, ou seja, olha lá, o ponto de equivalência da titulação ocorre quando são adicionados 25 ml de HCl, né? E o que? E o ponto de equivalência ocorre em pH menor que 7, ou seja, pH ácido, né? Em torno de 5,28 nesse caso. Por que isso acontece? Porque o sal obtido pela reação entre a base e o ácido forte sofre hidrólise, produzindo, no caso, uma solução ácida. Como nós podemos observar aqui, ó, então a reação do HCl com a base fraca forma o NH4Cl. Esse camaradinho aqui vai reagir com a água, vai formar a base que lhe deu origem, gerando o que? O íon H3O+, o hidrônio no meio, mais Cl-. Então o meio vai se tornar cada vez mais ácido nesse caso. A variação de pH observada nesse caso também não é tão brusca, né? Então a variação não é tão brusca, não é tão acentuada, tanto antes como depois do ponto de equivalência. Então essa variação aqui, ó, ela não é tão brusca, tá? Porque a solução formada inicialmente, no caso a base fraca e o sal, né, a base fraca seria o NH4OH e o sal solúvel NH4Cl apresentam o que a gente chama de efeito tampão. Por isso que essa variação de pH não é tão brusca, tá? Então a mesma coisa aconteceu com o caso anterior, né? A adição de pequenas quantidades de HCl modifica pouco também o pH. Por quê? Porque os íons H3O+, vão sendo consumidos pelos íons OH-, que estão no meio da solução, liberados na dissociação da base fraca, né? Quando toda a base fraca é dissociada e o efeito tampão se cessa, ocorre uma variação significativa, né? Uma variação significativa no pH da solução, que é chamado no ponto de equivalência, né? Nesse caso, né? Então, como nós podemos observar na curva abaixo aqui, ok? Então, as curvas de titulação de poliácidos ou polibases apresentam 2 ou mais pontos de equivalência, como nós podemos observar aqui no gráfico, né? Conforme o caso,
que ocorrem em pH diferentes e por isso necessitam do uso de 2 ou mais indicadores para serem identificados. Por exemplo, na titulação de uma solução de ácido carbônico H2CO3 com uma solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, apresenta o primeiro ponto de equivalência em pH próximo de 8, né? Primeiro ponto próximo de 8, quando ocorre a formação do bicarbonato de sódio, conforme podemos observar a equação abaixo, né? Conforme podemos observar na equação abaixo. O segundo ponto de equivalência ocorre num pH em torno de 12, quando há a formação do carbonato de sódio, que é devido à reação de quem? Então, nós temos o bicarbonato de sódio reagindo com o hidróxido de sódio, forma, no caso, o carbonato de sódio mais água. Aqui a curva, ela mostra, no caso aqui, ó, nós temos aqui, no caso, a curva de titulação do ácido carbônico com o hidróxido de sódio, né, apresentando, no caso, os dois pontos de equivalência, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o que? A seguinte situação. A titulação de um ácido usando-se uma base como titulante pode ser feita acompanhando-se o pH do meio ao longo da titulação. O pHmetro, equipamento usado para monitorar o pH da solução ao longo do processo, substitui os indicadores coloridos usados nas titulações convencionais, fazendo com que o método possa ser utilizado em soluções coloridas, que poderiam mascarar a cor do indicador e seja mais preciso, né? Então nós temos aqui o pHmetro, aparelho de medida de pH, pHmetro, os eletrodos de vidro e referência, né? Aqui a bureta, onde são adicionadas a solução, titulante, né? No caso aqui a solução, né? Que vai ser titulada, a solução que é adicionada a ela, né? Então aqui no caso a placa de agitação, e aqui nós temos a curva, né, do pH em função do volume de base adicionada, né? pH da solução inicial do ácido forte e o volume da base forte, né? Então nesse ponto aqui nós temos o pH da solução resultante da neutralização, que é um pH neutro, né? Lá, o pH da solução de ácido forte em excesso após o ponto de equivalência, né? Então nós temos aqui, né? Supondo que o gráfico acima tenha sido obtido na titulação de 20 ml de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, né? Aí a primeira pergunta, qual o volume da titulante gasto na análise? Então, a partir do gráfico, o volume da titulante ou base utilizada é de 10 centímetros ou 10 ml, né? A partir do gráfico, o volume de titulante ou base, qual o volume de titulante gasto na análise? Então nós podemos observar pelo gráfico, né, o volume de titulante gasto na análise é em torno de 10 ml, né? Então pH aqui em função, né? Então volume de titulante gasto, aonde você tem o ponto de equivalência, que é justamente nesse ponto aqui, ó. Então 10 ml é o suficiente para atingir o que a gente chama de ponto de equivalência do sistema, né? Então, qual o volume de titulante de gasto na base? No caso, 10 ml, tiramos através do gráfico, né? Qual o pH da solução no ponto de equivalência? Como é a titulação de um ácido forte por uma base forte, né? De um ácido forte por uma base forte. Então, no caso, o pH é neutro, pH igual a 7. Nós podemos aqui, ó, ponto de equivalência está aqui, ó, pH igual a 7, né? Qual a quantidade de matéria de hidróxido de sódio que participa da reação? Então nós temos o que? No caso, nós temos uma solução de NaOH, né? A solução, no caso, a concentração é 0,1 mol por litro, né? Qual é a concentração da base? Então a concentração da base é 0,1 mol por litro, tá? Então no caso, a concentração dada 0,1 mol por litro, tá? Então nesse caso, o que nós temos aqui? Em 1 litro de NaOH ou 1000 ml de solução, nós temos 0,1 mol de NaOH. Em 10 ml vamos ter X, que vai me dar uma quantidade de 0,001 mol de NaOH, né? A letra D, equacione a reação entre titulante e titulado. Então a reação do HCl, né? Então a reação do HCl com NaOH forma, no caso,
o NaCl mais 1 mol de água, né? Essa é a equação de neutralização, né? Ocorrida durante o processo de titulação. Letra E. Calcule a quantidade de matéria de ácido clorídrico presente na amostra analisada. Então, nós temos que 1 mol de HCl, né, reage com 1 mol de NaOH, de acordo com a equação mostrada no item D. Então, 0,001 mol de NaOH vai formar Y mols de HCl, que nesse caso vai dar 0,01 mol de HCl. E a letra F determina a concentração em quantidade de matéria de ácido clorídrico na amostra inicial. Então, na amostra inicial, nós tínhamos 20 ml de ácido clorídrico, né? Então, ou seja, nós, no caso aqui, 20 ml de ácido clorídrico, né? Então, nós temos 20 ml de ácido clorídrico, né? Então, a amostra inicial, nós temos, no caso, 20 ml de ácido clorídrico, né? Então, 20 ml de ácido clorídrico. Determina a concentração em quantidade de matéria do ácido clorídrico na amostra inicial. 20 ml de solução, ou seja, 0,02 litros de solução. Eu tenho 0,001 mol de HCl. Em 1 litro de solução, eu vou ter Z mols de HCl, que nesse caso vai dar 0,05 mols, ou uma concentração de 0,05 mol por litro, tá? Então, as atividades propostas sobre curvas de titulação estão nas páginas 19 e 20 da apostila 8, parte B, né? Na página 19 estão os exercícios para construir, e nas páginas 19 e 20 os exercícios para praticar e para construir, que são as tarefas para casa. Já as atividades propostas sobre soluções tampão estão nas páginas 21, 22 e 23 da apostila parte B, apostila 8, parte B. Nas páginas 21 e 22 estão exercícios para praticar, e nas páginas 22 e 23 exercícios tarefa para casa, que são os exercícios referentes para praticar e para construir.